Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E mais um assunto que está sendo muito pesquisado aí pelo pessoal da mineração, que é esse sistema de informação geográfica, né, o sistema GIS, tá? Sobretudo que temos aí quase 6 anos, né, da tragédia, do crime que foi Brumadinho, né? E temos aí uma solução que ajuda a prevenir essas tragédias, né? Que a empresa Imagem, Soluções de Inteligência Geográfica, vai estar proporcionando. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui. E eu estou com o especialista, né, em recursos naturais na Imagem, o Daniel Cândido. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração e também a Imagem. Vamos lá. Eu que agradeço, Johnny. Eu gostaria de agradecer também em nome da Imagem pelo convite e pela oportunidade de dar esses esclarecimentos tão importantes com relação a essa questão. Perfeito. Pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria manter esse trabalho aqui do podcast, tá? E, pessoal, o Daniel, como eu falei, ele é especialista, né, da Imagem Soluções Geográfica, tá? Daniel, antes de a gente começar sobre o assunto mesmo, fala um pouco sobre a empresa para a gente. Sim, com certeza. A Imagem, ela é uma empresa já que bastante sólida, que tem atuado há décadas no fornecimento tanto de serviços quanto de licenciamentos da área GIS. Ela é uma representante exclusiva da empresa norte-americana Esri no Brasil. A Esri, ela é a empresa responsável pela criação do sistema ArcGIS, que é o sistema que é mais conhecido aí na área de GIS. Eu diria que quase que todo mundo que trabalha com a área de geotecnologia, geografia, conhece o ArcGIS, já teve algum contato com o sistema. Então, ele é um sistema que tem um legado muito grande, ele é muito robusto, e esse sistema ele possibilita a elaboração de diversas análises, que é a conversa que nós teremos em breve aí. Então, a Imagem, ela é a representante desse sistema. A minha função dentro do time é fazer o papel de especialista na área de recursos naturais. Então, o que eu faço no dia a dia aí, dentro da plataforma ArcGIS, é trazer as funcionalidades da plataforma ArcGIS, porque a plataforma ArcGIS é uma plataforma pensada, ela é uma plataforma muito plural, ela é pensada em diversos segmentos industriais. Então, traduzir o que ela faz especificamente para a área de recursos naturais, mineração, óleo e gás, e trazer essas funcionalidades específicas que sejam úteis para o dia a dia desses setores, porque a plataforma ela pode também atuar em áreas tão diferentes quanto comercial, educacional, elétrica e também, obviamente, mineração. Por isso que a gente vai estar tendo essa conversa aqui hoje. Bacana. É feito que você falou, né? Não tem como a gente falar de sistema GIS sem falar do famosão ArcGIS, né? Então, vai ser um bate-papo bem bacana. E, como eu falei, né, a gente vai falar sobre esse sistema GIS para ajudar a prevenir tragédias, né? Então, temos aí quase 6 anos, né? Acho que quando esse vídeo for no ar, vai ter já feito os 6 anos aí da tragédia, que foi sem precedentes, que foi Brumadinho, né? Que foi uma ocorrência aí houve também outra ocorrência de deslizamento de barragens no final aí de 2024,
famílias tiveram que sair de suas casas após uma mina desmoronar parcialmente lá no distrito de Casquilho de Cima, de Conceição do Pará, no centro-oeste de Minas. E ao todo, mais de 160 imóveis foram interditados e cerca de 250 moradores tiveram que sair de casa, né? Esse episódio aí reacendeu essa importância de medidas mitigadoras em áreas que armazenam esses resíduos de mineração, tá? E com essas informações centralizadas, o GIS possibilita ações preventivas, como análise de problemas de drenagem, facilita a comunicação entre equipes e fatos como esse, né, que a gente vai conversar aqui nesse nosso podcast. Então, Daniel, explica para a gente, né, como esse sistema de informação geográfica, o GIS, pode atuar na prevenção de desastres envolvendo barragem de rejeitos. Excelente pergunta, Johnny. Primeiro ponto aí a se destacar é que a tecnologia GIS, ela é uma tecnologia que pode atuar tanto na prevenção quanto na mitigação dos impactos. Ela atua nas duas frentes aí. Falando de prevenção, por ela ser uma tecnologia que possibilita a realização de análises, de mapeamentos, de monitoramentos, eventos em tempo real também, é uma tecnologia que ela pode ajudar em muito a indústria. Nesse ponto aí, vale a pena destacar que uma ocorrência de um evento de desastre, uma catástrofe de grandes proporções, ela por si só pode gerar um passivo para a empresa, capaz até mesmo de inviabilizar as atividades da empresa a partir daquela ocorrência. Um passivo muito, muito oneroso aí para a empresa. Então, se a gente pensar em termos de utilidade, essa prevenção aí, ela tem uma utilidade, eu diria que ímpar, porque o sistema, ele é um sistema muito flexível aí, ele pode ser moldado de acordo com as necessidades do usuário, e com base nisso, é um sistema também que ele pode ser formatado de acordo com o fim que você deseja, o que você deseja monitorar, né? Bom, dito isso, quando se fala de prevenção de desastres, o GIS ele pode ser usado prioritariamente aí. É lógico que eu costumo sempre parafrasear uma citação aí do Jack Dangermond, que é o fundador da Esri. Ele cita que o limite do uso da tecnologia GIS está na criatividade do usuário. Então, isso, para mim, resume muito o que é a tecnologia GIS, porque, assim, a criatividade humana, eu diria que ela não tem limites. Então, a tecnologia GIS também não tem limites. Às vezes, a gente implementa a tecnologia em um determinado cliente e quando a gente vai olhar, o cliente está usando para uma coisa que a gente sequer tinha imaginado e com sucesso esse uso. Então, o que eu vou mencionar aqui são meros exemplos para dar aquele start aí de como a tecnologia GIS pode ser usada, mas muitas vezes você pode, pensando com o problema no seu colo, visualizar que o sistema é muito mais amplo que isso. Primeiro item aí que vale destacar, questão de mapeamentos de risco. Quando se fala mapeamento, é o DNA da tecnologia GIS, né? Porque a sigla GIS, ela, em português SIG, né? Ela significa Sistemas de Informações Geográficas. Então, o próprio geográfico já remete a mapa, né? Quando a gente fala de geografia, a gente pensa em mapa. E o mapeamento de risco é algo essencial, é o ponto base aí quando a gente fala de prevenção de desastres. Porque sem saber quais são os riscos e onde eles se concentram, eu já não estou fazendo uma análise assertiva. Então, começa pelo mapeamento. E como o GIS permite trabalhar com relação a mapeamento? Ele permite você trabalhar com análises que a gente chama de multicritérios, ou seja, você trabalha em camadas e essas camadas você pode fazer análises temáticas. Por exemplo, vou pensar numa situação real aí. Nós temos um mapeamento de risco, por exemplo, para escorregamento. O que compõe o escorregamento? Ele pode ser composto por diversos elementos. Um dos itens vai ser a própria geologia da área.
Então, já começa aí. Eu posso trazer um mapa geológico desses elementos. Outro item que pode condicionar deslizamento é a declividade. Então, eu posso trazer um mapa topográfico. Terceiro item, uso e ocupação do solo, porque não vai ter desastre se eu não tiver a população. Se eu não tiver a população envolvida, vai ser um evento, mas não vai ser um desastre. Então, ocupação, uso e ocupação. Eu posso até mesmo integrar imagens de satélite, imagens orbitais, né? Imagens aéreas de drone, para fazer esse mapeamento. Tudo isso pensa em cada um desses elementos como uma camada na forma de um mapa. E, por fim, qual elemento que a gente mais escuta na imprensa aí quando ocorre um deslizamento? As chuvas, né? A questão climática, meteorológica. Então, a gente pode colocar uma camada também com a meteorologia. Aí entra a real importância da flexibilidade da tecnologia GIS. Porque o que você vai conseguir fazer com essa tecnologia? Desses parâmetros que eu indiquei, muitos deles são estáticos. A geologia, pouco vai mudar no tempo histórico. Declividade pode até mudar, mas não muda de maneira tão dinâmica quanto o clima. O clima, cada dia, na verdade, a meteorologia, né, o tempo, a cada dia, ele se comporta de uma maneira. Hoje está chovendo, amanhã está sol, então um dia está mais propício à redução da umidade, outro dia você tem um acúmulo de umidade no solo, e isso faz com que esses parâmetros sejam variáveis. Então, você pode integrar parâmetros que são fixos com parâmetros que são variáveis e fazer esse cruzamento de informações. Como que eu posso fazer esse cruzamento de informações? Diversas técnicas que o GIS pode propiciar. Ele pode fazer o que a gente chama de álgebra de mapas, que você estabelece valores numéricos para cada elemento e ele vai encontrar um indicador acima do qual ele possa emitir um alerta de risco. Diversas maneiras aí de se trabalhar com mapeamento de risco, só para a gente citar rapidamente aí. Outro item que o GIS pode apoiar, que é baseado até nesse mapeamento de risco, que eu disse que é o ponto de partida, é a análise de vulnerabilidade. Esse é outro elemento, tanto suscetibilidade quanto vulnerabilidade. Ele permite eu analisar a suscetibilidade de cada área e a vulnerabilidade tanto de estruturas, comunidades. Muitas vezes a gente esquece também que um desastre ele afeta também o ecossistema. Nós tivemos exemplos recentes aí de eventos ocorrendo que causou contaminação das águas por longo período de tempo. Então, o ecossistema também tem que ser acompanhado. E hoje a análise de vulnerabilidade, ela pode se apoiar nesses mapeamentos. Outro exemplo aí é a questão de planejamento de emergência, aí pensando não só na parte de antecipação, de prevenção, mas também na parte após a ocorrência. Como que eu vou fazer a ação? Qual é a rota de emergência mais rápida para eu levar uma vítima até o hospital, por exemplo? Qual é a rota mais segura para eu atender uma situação de emergência? Será que tem estruturas perigosas na área? Por exemplo, ocorreu um desastre em uma área que eu tenho um parque industrial, eu tenho depósitos com materiais gasosos que podem causar contaminação ambiental, intoxicação. Então, eu posso cruzar esses dados com a dispersão do vento para saber qual é a área mais segura para seguir. Então, é uma tecnologia bastante robusta nesse sentido. Até mesmo o monitoramento em tempo real. Eu consigo visualizar, por exemplo, imagine que diante de uma situação de emergência, ou mesmo no dia a dia das companhias, as pessoas utilizam crachás inteligentes. Então, utilizando crachás inteligentes, você consegue ter o monitoramento de onde cada membro está. E aí, o que se torna interessante? Vamos pensar que eu tenho uma área que ela está classificada como área de risco. Pensar um exemplo prático aí, muito comum na área de mineração. Um empilhamento de minério. Empilhamento de minério, vamos supor que eu tenho um empilhamento, e essa pilha, ela foi catalogada como não estável. Ela é considerada, naquele momento, uma área de risco. Eu posso estabelecer uma área de segurança em volta dela e, a partir do momento em que alguém cruzar essa cerca virtual,
o sistema vai ativar, vai vibrar o radiotransmissor da pessoa automaticamente, ou até mesmo num painel gerencial, vai avisar o gestor, olha, avisa aquele colaborador que ele está numa área de risco, ele não deveria estar lá. Então, o GIS ele pode atuar em diversas fontes, e uma última aí que vale eu destacar também é a questão da comunicação, a disseminação de informações. O GIS, ele é muito favorável na facilitação do compartilhamento de dados. Ele torna o compartilhamento de dados algo muito mais simples de ser feito. Então, eu posso, com o uso do GIS, fazer com que uma determinada informação se torne visível. Por exemplo, é uma informação de interesse geral, posso deixar ela em aberto no meu site para todo mundo ver. Em contrapartida, ele também pode resguardar o sigilo de qualquer informação que eu veja que seja sigilosa. Por exemplo, falando de uma ação de emergência, eu quero avisar a população na minha área de entorno que está tendo uma emergência, mas eu não quero que ela tenha acesso ao mapa geológico. Eu consigo fazer essa diferenciação. Olha, você vai ver só o que eu deixar vocês verem. E aí eu posso classificar as informações que eu veja que seja de interesse geral, até mesmo para evitar confusão, porque muita informação é não informação. Tem até um ditado norte-americano que diz isso. Então, você, muitas vezes, tendo muita informação, você se confunde. Então, você pode focar na informação que é realmente relevante para a pessoa de interesse receber. Basicamente é isso, falando das funcionalidades da tecnologia GIS na prevenção de desastres. Realmente é feito um corte que eu faço aqui de tudo que você falou, é a questão da criatividade, né? Na hora de solução de problemas. Eu acho que quem está assistindo entende que eu falei isso no último podcast, que o engenheiro, o profissional, ele contratado pela empresa para gerar soluções, né? E tendo uma ferramenta que permite esse tipo de criatividade, vai demonstrar a capacidade realmente do profissional. Pegando um corte no que você falou, Daniel, a questão de tecnologias, né? Como é que você pode trazer para a gente tecnologia, que você falou do crachá, né? Mas como os drones e sensores estão sendo utilizados em conjunto, né, com o GIS para monitoramento dessas áreas de mineração? O que é que você pode trazer para a gente? Perfeito. Bom, com relação à tecnologia, eu diria que a tecnologia ela tem potencializado o uso do sistema GIS. Na verdade, o GIS por si só já é tecnologia, e ele tem incorporado todas as novas tecnologias dentro do sistema. Então, o GIS ele tem integrado já dentro dele a possibilidade de fazer interlocução com diferentes linguagens de programação, diferentes bancos de dados. Isso aí até coloca o GIS dentro de um conceito que a gente chama de middleware. Middleware, como o próprio nome diz, middle de centralizador, é um software, um sistema integrador de informações. Você bem mencionou a tecnologia de drones. O avanço da tecnologia, eu diria que é exponencial, né? Quando eu volto no tempo aí, quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia GIS, comecei a ter contato, na verdade, no começo da faculdade, no ano 2000, questão de drone era um sonho distante aí, era uma coisa militar. Tinha os UAV lá, que eram equipamentos robustos e caríssimos. E eu jamais imaginaria, por exemplo, que um dia eu iria ter o meu próprio drone e ele iria caber na palma da minha mão. Hoje isso é realidade. Eu utilizo um pequeno drone, faço imagens com ele, maravilhosas, tão boas, eu diria que muito melhor que qualquer drone que a gente pensasse que era drone profissional ou militar nessa época do início aí da tecnologia, e isso não estou falando de muito tempo, não, estou falando de pouco mais de 20 anos nessa trajetória aí. Então, a tecnologia, ela evoluiu de forma muito rápida. E essa evolução,
é algo que eu considero uma das coisas mais sensacionais para quem trabalha com a geografia. Por quê? Porque isso tem possibilitado a realização de uma gestão de território muito mais eficiente, porque hoje, como eu disse, tem drones que cabem na palma da mão. Com isso, eu posso voar a qualquer hora, em qualquer local. Eu não preciso ter um planejamento, lógico, existem as regras, por exemplo, preciso pedir a certificação no SARPAS da ANAC e tudo mais, mas tudo isso está muito ágil. Então, eu consigo fazer um sobrevoo se daqui meia hora, se assim for necessário. Eu tenho que poder montar meu drone, pedir autorização de voo e pronto. E com base nisso, eu consigo trazer esses dados para dentro do sistema GIS. E aí, falando de sistema GIS, algo que eu vejo que a própria plataforma ArcGIS tem incorporado com muita eficiência é a possibilidade de processamento de imagens. Então, essa capacidade de processamento de imagens, ela tem se tornado muito mais forte, trazendo mais velocidade. Por que mais velocidade? Porque hoje existe o processamento em nuvem. O processamento em nuvem é algo que também, se a gente voltar no passado, não era nem imaginado que um dia poderia existir. O que ele faz? Ele usa mega servidores espalhados em diversos locais do planeta para fazer o processamento dessas informações. Então, você não fica mais dependente de uma única máquina. E com base nisso, você pode escalar muito a capacidade de processamento. Então, eu posso, com base nessas imagens coletadas, fazer vários processamentos paralelos. Por exemplo, eu tenho 10 voos que eu fiz, cada colaborador meu fez um voo em uma área. Eu posso processar esses 10 voos ao mesmo tempo, processando em nuvem, e coletar os resultados. E quais vão ser esses resultados que eu vou conseguir trabalhar? Falando de drone especificamente, eu vou ter imagens 3D maravilhosas que vão possibilitar, além da visualização, eu costumo dizer que visualmente o 3D ele é muito impactante, mas ele tem uma utilidade por trás dele que às vezes a pessoa vendo não menciona, que é, quando você está falando de 3D, você está falando de uma visão volumétrica. Então, eu consigo calcular elementos volumétricos, consigo calcular volume. Então, eu quero saber um volume de um material que está numa área de risco. Consigo calcular. Quero calcular a declividade dessa área. Consigo calcular também. Eu quero analisar o avanço de uma feição, de uma ruptura, de uma erosão. Consigo avaliar também. Em paralelo, eu posso também utilizar imagens orbitais. Às vezes, é mais interessante eu utilizar a imagem orbital do que a imagem de drone. Quando que isso se mostra mais interessante? Quando eu estou falando de grandes áreas. Porque por mais que o drone seja prático, como eu disse, você carrega ele na mão, numa bolsa, às vezes pode ser que a área que eu vá monitorar seja muito grande. Ela pode ter alguns quilômetros quadrados. E aí, para eu fazer um voo de drone, é lógico que o drone ele tem um limite de altitude de voo, isso vai implicar diretamente na resolução da imagem obtida, e um limite da própria velocidade de deslocamento do equipamento. Então, às vezes, se é uma área muito longa, muito grande, ou muito alongada, pode ser mais interessante eu recorrer às imagens orbitais, porque aí uma única cena da imagem de satélite vai capturar uma grande área, quilômetros e quilômetros quadrados de área. E, além disso, os satélites eles têm um outro elemento na câmera deles que já existe esse elemento em drone, mas, por enquanto, ainda não é tão comum, que são as imagens multiespectrais. Então, existem câmeras multiespectrais para drone, mas as de satélites elas capturam em mais bandas ainda. Então, você pode fazer composições, por exemplo, usando infravermelho próximo, infravermelho termal, até mesmo imagens de radar. Então, o radar, qual que é a vantagem? Você tem região norte do Brasil. É uma região que é problemática do ponto de vista de imagens orbitais. Por que problemática? Porque na região norte, 60% do tempo você tem cobertura de nuvens.
Você não consegue enxergar diretamente o solo. E isso inviabiliza tanto a coleta de imagens no visível por meio de satélites, e até mesmo dificulta a coleta de imagens de drone, porque às vezes com a nebulosidade você acaba não tendo a iluminação adequada para essas imagens. Mas a onda de radar, a nuvem é transparente, a onda de radar. A onda de radar ela penetra totalmente na nuvem como se não existisse nuvem. Então, uma câmera orbital que capture dados de radar, ele possibilita com que eu consiga essas imagens independente das condições meteorológicas. O tempo pode estar totalmente chuvoso, eu vou conseguir uma imagem mostrando que está na área do solo, da vegetação que está no solo, eu consigo ter essa visualização, porque o radar, a nuvem é transparente ao radar, então ele atravessa direto. Então, é outro recurso tecnológico que tem sido muito usado aí. Com relação ao primeiro item que você mencionou, da questão de crachás inteligentes, é outro item que tem se mostrado aí muito útil, porque ele tem possibilitado com que, via uma pequena frequência de rádio, aí existem equipamentos transmissores se chamam beacons, que você consegue fazer essa integração dessas ondas de rádio por meio de triangulação. Você consegue definir exatamente qual é o ponto em que o equipamento, ou seja, dá para se monitorar ativos, né? Ou a própria pessoa se encontra. E isso, associado à chegada da internet, a disseminação, na verdade, da internet em áreas remotas, porque hoje você consegue ter internet via satélite, você consegue implementar a utilização de internet mesmo em áreas remotas, você consegue compor soluções que possibilitam o uso da tecnologia de monitoramento em tempo real virtualmente em qualquer área do planeta. Não existe mais um limite físico de onde do planeta você consegue fazer esse monitoramento. Mas eu estou trabalhando no interior do Amazonas. Não tem problema. Por mais remota que seja a área, sempre vai ter uma constelação de satélites circulando em volta do planeta e que, porventura, 1, 2 ou 3 satélites estejam sobre aquele local naquele momento. Quando a gente olha esse sistema de constelação de satélites, a gente vê que é algo muito abrangente aí. São muitos satélites circulando no entorno do planeta. Então, não existe nenhuma área desguarnecida. Então, o tempo todo você consegue ter uma conectividade desde que você se prepare tecnologicamente para isso, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de questão de expertise dos times. Então, tá também a necessidade de treinamento de pessoas, que é outra frente também que a gente tem trabalhado bastante com relação ao GIS, né? Fornecer o treinamento para que as pessoas consigam aproveitar essa tecnologia da melhor forma possível. Realmente, você falou bem essa questão de... Hoje em dia a gente não tem mais, como você falou, né? Não tem mais barreiras. Para terminar essa batida aí. Tá dando para pegar essas batidas, né? Tá. Mas quando você tá falando, não tá tendo barulho nenhum. Tá, vamos lá. Você falou muito bem, né? Essa questão da conectividade, né? A gente já tem aí antenas, como você falou, né, Starlink, áreas extremamente remotas que conseguem ter acesso, né? Aí eu faço um gancho nisso que você falou, Daniel. Que desafios, assim, você observa de integrar, né, esse tempo real no GIS para, principalmente, assim, ações preventivas, né, com essas informações que já foram processadas? Os principais desafios, eu diria que estão mais, o desafio hoje é mais uma questão cultural do que necessariamente tecnológica. Porque a tecnologia para esse monitoramento, você mencionou aí, enfatizou que não existem mais barreiras, né? A tecnologia, ela tem evoluído, mais uma vez aí eu digo que eu fico espantado com o ritmo exponencial que a tecnologia tem evoluído, né? Hoje em dia,
Nós temos no nosso bolso, todo mundo tem no bolso aí um equipamento, que é o telefone celular, que se a gente voltar no tempo, parar para pensar na década de 2000, um equipamento com essa capacidade de processamento, ele seria um computador desktop enorme, iria ocupar uma mesa inteira e não teria metade do processamento que um celular tem hoje. Então, o maior desafio hoje não é tecnológico, é um desafio cultural. Por que eu digo um desafio cultural? Porque a parte de prevenção, ela envolve, primeiro, a percepção do risco. Isso é algo que a gente, uma barreira que a gente tem que romper ainda, porque está enraizado, e aí eu digo não só nas grandes companhias, não é um problema exclusivo de empresas, é um problema geral aí, até mesmo da população, a percepção de risco. Porque por muito tempo houve um negligenciamento dos riscos. E as pessoas acostumaram a avaliar assim, comigo não acontece, né? Até vale citar aí aquela música de Jorge Benjor, mora em país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Eu sempre brinco, não acontece nada, não tem terremoto, não tem furacão, não. Essa ideia aí, ela tá no passado. A gente tem que, então, mudar esse paradigma aí e começar a entender que o risco existe. Entendendo que existe o risco, você começa a ter essa percepção e aí você pode buscar tecnologias para minimizar. E aí, uma questão que sempre deve ser avaliada é a questão de o quanto custa, já que sempre a questão de risco o que acaba doendo é o bolso, quanto custa para eu remediar um problema se ele acontecer? O quanto custa, quanto eu tenho que investir para evitar esse problema? Garanto que fazendo essa conta, vocês vão chegar que não dá 0,5% do valor do que pode chegar. Um desastre. Exato, Exatamente. Para quem trabalha nesse setor, sabe bem que um desastre que seja de grandes proporções, ele pode gerar um prejuízo da ordem de bilhões de reais. Não estou nem falando milhões, estou falando bilhões. Porque imagine uma cidade toda inundada. Como você vai ressarcir? Ou, indo mais longe ainda, infelizmente, isso acontece. Uma perda de vida humana. Quanto vale uma vida humana, financeiramente falando? Não tem nem como quantificar. Então, é um prejuízo imensurável. E aí, quando a gente pega o custo de implementação de tecnologias, aí não estou falando só do GIS, estou falando do GIS, mas associado também a uma rede de infraestrutura para fazer essas ações, a questão de ações estruturais diante da detecção de problemas, porque nada adianta eu detectar o risco, mas não fazer nenhuma ação também estrutural para minimizar esse risco, até mesmo isolar esse risco. Então, o quanto seria de percentual do investimento? Se fizer essa análise, você chega à conclusão que isso é mínimo. Na verdade, você tem um ganho por conta até mesmo do ganho com relação à imagem da companhia. Aí, falando essa questão da imagem da companhia diante do mercado, até tem se mostrado uma exigência dos grandes mercados consumidores. Quando a gente fala de mineração, a indústria de mineração ela é uma indústria que tem muito foco em exportação. E o mercado externo, ele tem sido cada vez mais exigente em relação às empresas que têm respeito às normas, tanto sociais quanto ambientais, o famoso ESG, né? Então, esse respeito às questões socioambientais, eles têm feito com que as companhias tenham procurado também cada vez mais conseguir não só fazer essas ações, mas também demonstrar que elas estão sendo feitas. E essa é outra frente que a tecnologia GIS torna possível. Como eu disse no início, a questão de disseminação de informação, que é algo que a tecnologia GIS faz muito bem, é algo que
possibilita com que essas ações se tornem visíveis. Existe, por exemplo, dentro da plataforma ArcGIS, um módulo chamado Story Maps. O que o Story Maps faz? Ele simplesmente vai agregar vários mapas e vai trazer a possibilidade de você contar histórias por meio desse mapa. Então, você vai criar um link onde você vai ter uma apresentação que eu posso compartilhar com qualquer, tanto órgão público, entidade civil, ou mesmo pessoa física que esteja interessada. Por exemplo, conheça as suas áreas de risco. Posso fazer um story map voltado a uma comunidade onde seja exibida, ao ela clicar, onde está cada área de risco, que apareçam textos explicando quais esse risco, ajudando nessa disseminação da cultura da prevenção, porque eu diria que, como eu afirmei anteriormente, o principal obstáculo hoje é um obstáculo cultural, é ideológico o obstáculo, e não um obstáculo tecnológico. Chegando aqui ao final, Daniel, do nosso podcast, eu acho que a gente podia ficar falando aqui o resto do dia sobre esse assunto, mas na sua visão, né, e diante esse disclaimer do nosso podcast, né, que lições, então, a gente pode tirar de tragédias, de crimes, tal como Brumadinho e Mariana, para, principalmente, né, aprimoramento no uso do X nessa gestão de risco na mineração? Bom, eu diria que essas ocorrências são ocorrências extremamente infelizes, é lamentável que a gente tenha chegado nesse ponto, mas ainda, se é que eu posso usar a palavra felizmente, mas nós conseguimos tirar uma lição positiva desses eventos. Eu diria que o caso de Brumadinho, por exemplo, ele se mostrou uma quebra de paradigma no sentido da cultura da prevenção no Brasil, porque até então pouco se praticava investimentos em tecnologias preventivas. Após essa ocorrência, essa sinalização acendeu forte nas empresas de que, olha, nós precisamos ter alguma forma de se prevenir. A ocorrência, com essas ocorrências aí, principalmente com o fato de, hoje em dia, a comunicação ser muito rápida, diferente de como era no passado, hoje, se você tem um desastre, esses desastres eles não conseguem ficar ocultos por muito tempo. Eles se tornam visíveis, eles vêm à tona. E o fato deles virem à tona faz com que haja uma preocupação até mesmo com relação à questão midiática. Como que vão falar da minha companhia, o que está sendo falado, como que isso impacta até mesmo no valor de mercado da minha empresa. Porque o investidor vai se sentir seguro em investir em uma empresa que está propiciando a ocorrência de tragédias, de impactos na população. E aí, quando eu falo desse impacto, não só essas tragédias assim, de grandes proporções, muitas vezes um evento de emissão de particulados, de poeira, incomodando a população no entorno, isso pode ter um impacto midiático e ser bastante negativo. E eu diria que o papel da mídia é exatamente esse, o papel social dela, é trazer à tona esses dados, dar voz a quem antes não tinha voz, né? Então, a internet, ela tem possibilitado isso. Hoje, por exemplo, agora mesmo, nós estamos num podcast que em qualquer momento, qualquer pessoa pode acessar e assistir. Não é algo que seja estático, que a pessoa tem que estar, por acaso, mudando de canal e vou ver aquele rapaz falando sobre desastres. Não, você consegue até mesmo falar, olha, assista que eu achei interessante. Então, tendo isso como base, essa disseminação da informação, ela é algo que mudou esse paradigma aí. Então, com base nisso, as companhias elas têm procurado cada vez mais seguir o regulamento na risca, ter uma imagem extremamente positiva, fazer a operação dela da forma mais limpa possível. Então, é lógico que a gente ainda tem muito a melhorar, isso é fato,
Eu diria que na vida nunca vai ter nada que esteja 100% sempre, e isso que é, vamos dizer, a graça de se trabalhar com tecnologia, que você nunca vai atingir o ápice, mas é sempre uma rampa e você está sempre indo além. E como você está sempre indo além, é algo que torna possível esses pontos de melhoria, você sempre enxergar adiante. Você olha hoje eu consigo prevenir o elemento XY, mas daqui 5 anos eu vou conseguir prevenir o XY e acrescentar o Z também. Então, é algo que eu consigo escalonar. E nesse ponto aí, eu diria que é uma atividade que ela acaba tendo um começo, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela nunca tem um fim. Ela sempre é uma atividade que tem que ser desenvolvida constantemente. Então, as empresas, elas sempre terão que estar investindo em novas tecnologias para fazer essa prevenção. Até porque, pensando na questão da mineração, nós temos um material, aí, a extração mineral, ela é um recurso que é limitado. Mas, quando chegar ao esgotamento desse recurso, você vai ter que procurar novas formas de se explorar. Essas novas formas de exploração, elas podem trazer também novos riscos que antes não existiam. Então, esses novos riscos vão exigir novas formas de prevenção também. Então, a tecnologia vai avançando em paralelo com as necessidades de cada setor industrial. Perfeito. Daniel, gostaria de agradecer a sua participação, tá? A participação da imagem aqui, que muito nos honra aqui no nosso podcast, tá? As portas estão abertas para quando você e a imagem quiser voltar. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço, Johnny, pela oportunidade, em meu nome, em nome da imagem, e fica o convite para quem quiser conhecer mais da tecnologia GIS, a entrar no nosso site, é www.img.com.br. Lá no nosso site vocês vão ver uma infinidade de utilizações, de casos de sucesso do uso da plataforma ArcGIS, implementações que foram feitas em clientes no Brasil e no exterior, diversos casos aí que a gente pode usar como referência, inclusive nessa área de prevenção de desastres que a gente acabou de conversar aí. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela oportunidade. Agradecer aí aos nossos patrocinadores, tá? A Tubim Engenharia, acesse o site atubim.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, e a Revo Geosciences, acesse o site revogeoscience.com. Daniel, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Obrigado, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.